Finalmente eu consegui o meu exemplar do Lego mais esperado do ano. E por isso eu decidi fazer um review completo aqui para vocês. Eu vou trazer as principais informações sobre esse set, os pontos positivos e pontos negativos também, e vou procurar tirar algumas dúvidas que vocês possam ter em relação a ele. Como por exemplo, esse set aqui é um set raro, ele realmente é muito especial. Qual o potencial colecionável dele? E também quanto vale a pena pagar nesse set? Será que vale toda essa hype? Então se você quer saber tudo sobre essa belezinha, já capricha no like e fica até o fim do vídeo. Aqui está o nosso tão aguardado set, com direito inclusive à minifigura exclusiva do nosso queridíssimo Ayrton Senna. E antes de começar a mostrar um pouco mais desse set, eu preciso primeiro contar a história desse carro aqui. Esse carro aqui é uma McLaren MP4 4 de 1988. Considerado até hoje um dos carros mais dominantes da história da Fórmula 1. Isso porque ele venceu 15 das 16 corridas que disputou naquela temporada. Fato semelhante só voltou a acontecer na temporada passada, em 2023, quando o carro da Red Bull venceu 21 das 22 corridas. Porém, na época, nos anos 80, os carros eram muito menos confiáveis e era muito comum deles abandonarem as provas, mas esse aqui era diferenciado. E tem uma coisa que torna essa McLaren ainda mais especial, que foi o fato de ser conduzida pelo Ayrton Senna e pelo Alain Prost, que eram os principais pilotos da época. Então foi a junção perfeita da melhor máquina e dos melhores pilotos da época. Um detalhe importante é que 1988 foi o primeiro ano do Senna pela McLaren, enquanto o Prost já era bicampeão pela equipe. Então, na teoria, o Senna, que era para ser o segundo piloto da equipe, já chegou dando com o pé na porta e conquistando o campeonato no primeiro ano. Então, estava se formando aí, na minha opinião, a maior rivalidade de todos os tempos da Fórmula 1 entre o Senna e o Prost. Então, voltando aqui para o nosso set, que tem 693 peças e aproximadamente 32 centímetros de comprimento, eu levei mais ou menos 3 horas para montar ele, e apesar de não ter tantas peças, é uma montagem bem divertida e desafiadora. E eu gostei bastante do resultado. Aqui no cofre do motor tem alguns detalhes que remetem à bandeira do Brasil e eu achei muito bacana. O nível de detalhamento e acabamento é muito bom, na minha opinião, e é muito superior aos da linha Technic, por exemplo. Eu até peguei essa McLaren Senna aqui para ilustrar. Os Legos da linha Technic são mais voltados para funcionalidade do que para visual. E por isso ficam muitos espaços aqui na carenagem, como vocês podem ver aqui. Esteticamente não fica muito legal. Já a linha convencional dos blocos clássicos fica bem mais lisinho, esteticamente muito mais legal. Mas esse set em específico não fica muito para trás no quesito funcionalidade, porque ele tem rodas dianteiras esterçantes, com o volante funcional e tudo mais. Tem também suspensão funcional e também a asa traseira ajustável aqui. Um outro acessório que acompanha esse set também é essa base aqui para a exposição dele, que tem todas as informações mais relevantes desse carro. E é só encaixar ele aqui e ele fica prontinho para ser exposto na sua prateleira. Mas toma cuidado aonde você vai deixar esse set, porque essas peças brancas amarelam com muita facilidade e o set vai ficando bem feio com o tempo. Então não deixe em nenhum lugar que fique exposto à luz solar, seja direta ou indiretamente. Se você deixar, por exemplo, embaixo de uma janela e que a janela esteja aqui, pegue sol nessa lateral e não pegue nessa outra lateral, essa lateral aqui vai ficar bem amarelada com o tempo e essa aqui vai permanecer clara. Isso dá um aspecto bem ruim para o set mesmo. E na minha opinião a parte mais legal desse set é a minifigura exclusiva do Ayrton Senna. Inclusive o macacão idêntico ao que ele usava, com os patrocínios e tudo mais. Tem também o capacete exclusivo idêntico ao que ele usava. E uma frase famosa do nosso Ayrton: não importa qual seja o seu sonho, você tem que se dedicar inteiramente a isso. Vamos então aos pontos positivos desse set aqui. O primeiro deles é a respeito da homenagem que fizeram aqui com o nosso querido Ayrton Senna. Quando vazaram as primeiras fotos desse set aqui, eu custei acreditar que fosse realidade. Eu achei de início que fossem aquelas imagens geradas por IA. E também eu acompanhei diversos colecionadores reagindo assim, incrédulos, a esse Lego aqui.
Por quê? Cara, já faz 30 anos que o Senna partiu. E a gente sabe muito bem o tamanho que ele ainda tem aqui no Brasil. Mas 30 anos após o acidente do Senna, eu sinceramente não sei qual o tamanho que ele ainda tem no mundo. Muitas pessoas não devem mais lembrar dele. E a Lego, quando lança um produto, ela sempre pensa em vender muito bem. Ela poderia muito bem ter lançado uma Mercedes do Hamilton, ou então uma Ferrari do Schumacher, que são dois pilotos gigantes também. Mas não, ela escolheu lançar essa MP44 e ainda nos brindou com a minifigura exclusiva do Senna. Então, de verdade, eu me senti muito privilegiado de poder adquirir um produto desses aqui na linha oficial da Lego. Outro ponto é o nível de detalhamento que eu achei muito bom para essa escala do carro. A base de exposição, a minifigura exclusiva, que ficou demais. O tamanho dele é bom, facilita a exposição. Aquela McLaren da linha Technic, por exemplo, ela tem quase 60 centímetros. E por mais que possa parecer legal um carro de 60 centímetros de Lego, é difícil arrumar um espaço para ele. E essa McLaren aqui, ela orna muito bem também com outra linha que eu gosto muito, que são esses carros de 16 pinos de largura da linha Creator Expert, por exemplo. Colocando essa F40 e esse Lotus Caterham aqui, a gente vê que fica bem harmônico. Então já tem um lugar garantido na minha prateleira esse carro aqui do Senna. Outro ponto que eu gostei bastante desse set também são as funcionalidades. As funcionalidades desse set são bem acima da média para Legos que não são da linha Technic. E a Lego precisou desenvolver bastante peças exclusivas para esse set também, como por exemplo as rodas e as bandejas de suspensão. Isso é algo que a Lego não costuma fazer com muita frequência porque acaba encarecendo o produto. Vamos então para os pontos negativos desse set. O primeiro que eu acho que salta aos olhos são as rodas traseiras, que são da mesma largura que as rodas dianteiras. Isso aqui é bem comum nos Legos, tá? Porque os moldes custam muito caro e fazer uma roda traseira numa bitola diferente da dianteira ia requerer mais um molde ainda. E isso encareceria muito o set. Outro ponto que também ficou devendo um pouco é a quantidade de adesivos. Alguns grafismos são impressos aqui nesse Lego, mas ainda tem muitos que são de adesivo. Aqui novamente é uma solução para não encarecer o produto, porque cada vez que você faz uma peça com impressão, além de ser mais caro, tem todo um custo de estoque dessas peças, de gestão de estoque dessas peças. Então, inevitavelmente, a maioria dos sets vem com adesivo mesmo. E por último, aqui falta um patrocínio, que era o patrocínio principal desse carro na época. Mas isso não chega a ser bem um defeito, porque hoje em dia nem pode mais fazer propaganda desse tipo de produto. E não é a Lego, que é tão politicamente correta, que iria colocar num set uma propaganda dessa. Então quem quiser colocar esse patrocinador no seu Lego vai ter que dar um jeito de fazer seu próprio adesivo. A respeito do preço desse set, o preço sugerido dele é de R$800 e eu achei justo. Considerando o conjunto da obra, nesse valor eu acho que ele é quase uma compra obrigatória para quem gosta de Lego e de automobilismo, ou então simplesmente tem um carinho muito grande pelo ídolo que foi o Senna. A questão é que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse Lego está indisponível em quase todas as lojas do Brasil. Então você encontra atualmente ele com preços bem mais altos, R$1.200, R$1.300, R$1.500. São pessoas que compraram no preço de R$800 e estão buscando obter algum lucro. Ou então lojistas que tiveram acesso a esse Lego e estão buscando uma margem um pouco mais alta devido a essa gigante procura que está. Uns dias atrás eu vi a própria Amazon anunciando esse Lego a R$1.200 e eu fiquei chocado, porque foi a primeira vez que eu vi isso. Normalmente os grandes marketplaces costumam inclusive vender abaixo do preço sugerido. Mas então, será que isso aqui faz desse set um set raro? Será que ele vai acabar de vez e você vai ficar sem o seu? Pessoal, esse set aqui não tem absolutamente nada de raro. Ele não é uma edição limitada, nem mesmo um Lego exclusivo das lojas Lego. Ele foi disponibilizado para varejo no mundo todo. A questão é que ele chegou aqui no Brasil justo às vésperas da comemoração dos 30 anos da partida do Senna. E isso gerou uma procura gigantesca. Mas a tendência é que nos próximos meses a Lego comece a dar conta da demanda e o preço comece a cair. Por enquanto ainda não tem previsão de tirarem esse set do mercado, de pararem de fabricar. Portanto, se você não quer gastar muito dinheiro com esse set, eu sugiro você esperar. Eu sinceramente acho que não vale a pena pagar acima de R$800 nele. Mas também, pelo grande giro que esse set tem aqui no Brasil, eu acho meio difícil que venham a rolar promoções muito boas desse set.
O que eu tenho certeza é que você não gostaria de pagar R$ 1.200, R$ 1.500 nesse set e daqui a alguns meses na loja de brinquedos da sua cidade você encontrar ele anunciado a R$ 799,90. Então não caia na falácia de quem está vendendo por uma fortuna dizendo que é raro, que é exclusivo, que é uma oportunidade única, que está esgotado e tudo mais. Bom, nós já falamos então que ele não é raro e nem exclusivo. Mas então qual seria o potencial colecionável desse set? Bom, eu penso que a procura dele aqui no Brasil vai ser sempre muito grande. Então depois que aposentarem esse set, eu acredito que o preço vai voltar a subir bastante. Isso porque os brasileiros amam o Senna. Eu mesmo tinha 5 anos na data do acidente do Senna, eu tinha quase 6 anos e eu me lembro exatamente de tudo o que aconteceu naquele dia. É uma das lembranças mais claras e mais antigas que eu tenho na minha mente. E eu lembro também de antes do acidente, eu lembro como eram os domingos de corrida de Fórmula 1. Eu lembro que normalmente eu estava na casa de uma das minhas avós e o horário do almoço era condicionado ao horário da corrida. Quando era o horário da corrida, todo mundo parava o que estava fazendo e todo mundo ia para frente da TV ver o Senna. Se fosse uma corrida em Mônaco, então, esquece. Seria igual uma final Brasil e Argentina de Copa do Mundo, simplesmente assim. Então eu acredito que o potencial de valorização futura desse set é muito bom. A minifigura do Senna tem um potencial de valer uma pequena fortuna no futuro, mas principalmente devido a essa cor branca desse set aqui predominante, você tem que cuidar muito bem do seu. Não pense que daqui 10 anos você vai anunciar ele todo empoeirado e todo amarelado no OLX por R$ 10.000 e vender. Não, você não vai fazer isso, você inclusive vai virar motivo de piada se fizer isso. Antes de terminar esse review, eu resolvi fazer uma brincadeira. Eu peguei esse meu set que vinha o Schumacher e o Rubinho, coloquei o Schumacher para terceiro e o Senna aqui em primeiro. E pensar que se o Senna não tivesse deixado a gente tão cedo, isso aqui poderia ser realidade. Então, por hoje é só. Agradeço demais a atenção de vocês que acompanharam aqui até o fim. Convido para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E até o próximo vídeo, que vai ser de Calvópolis, hein?